A paz de Jesus e o amor de Maria, meus irmãos, seja bem-vindo a mais um momento da partilha da palavra. Nesse dia de hoje nós iremos partilhar Mateus 7, do 15 ao 20. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Guardai-vos dos falsos profetas. Ele vem a vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se, porventura, uva dos espinhos e figo dos abrolhos? Toda árvore boa dá bons frutos. Toda árvore má dá maus frutos. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má bons frutos. Toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Pelos seus frutos os conhecereis. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, Jesus hoje nesta palavra, Jesus hoje nesse momento, Ele quer nos alertar. Guardai-vos. Ele quer que nos protejamos, Ele quer te proteger dos falsos profetas. Os falsos profetas, meus irmãos, desde lá do Antigo Testamento, é o pesadelo do autêntico profeta. Em Jeremias, Deus já vinha nos alertando quando ele diz: ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho miúdo de minha pastagem. Oráculo do Senhor. Por isso, assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Dispersastes o meu rebanho e afugentastes, sem dele vos ocupar. Lá em Ezequiel 13, Deus também vai nos alertando. A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: Filho do homem, profetiza contra os profetas israelitas que pretendem profetizar. Disse aqueles que profetizam de sua própria cabeça. Escuta a palavra do Senhor. Eis o que diz o Senhor Javé: ai dos profetas insensatos que seguem suas próprias inspirações. Então, meus irmãos, assim como os falsos profetas lá do Antigo Testamento, também os profetas, os doutores das primeiras comunidades cristãs, o apóstolo João também vinha nos alertando e os chamando de anticristos. Quem é mentiroso, senão aquele que nega a Jesus e o Cristo? Esse é o anticristo, que nega o Pai e o Filho. Então, meus irmãos, hoje o Senhor está nos alertando sobre os falsos profetas, aqueles que não falam verdadeiramente a palavra de Deus. E o critério de discernimento é claro: os frutos. Como uma árvore boa poderá dar maus frutos. Mas não é questão, aqui Jesus não vem falando, não é questão de doutrina correta, de caráter ou interpretação da palavra, mas sim de demonstrar a sua fé por meio de suas ações corretas e coerentes com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus vem nos alertando: aquele verdadeiro profeta é aquele que fala dentro da palavra de Deus, é aquele que fala na palavra de Deus. Meus irmãos, muitas das vezes eu falo para todo mundo: eu tenho que ter obediência primeiro a Deus, e aqui eu tenho que ter obediência à minha igreja, aquela que é detentora de toda a doutrina e de toda a palavra da minha fé católica. Mas, meus irmãos, eu somente desobedecerei à igreja quando o padre, ou o papa, ou qualquer um do clero estiver falando fora da palavra de Deus. Se for o que eles estiverem dizendo, estiver fora da palavra de Deus, fora daquilo que Jesus falou e nos ensinou, eu serei desobediente. Porque, meus irmãos, o verdadeiro profeta é aquele que leva a verdade, é aquele que leva a palavra de Deus, mas dentro do discernimento, do ensinamento da palavra. Porque aqui, meus irmãos, está
todo o caminho, toda a verdade, todo aquele discernimento e o caminho que nós temos que seguir, toda palavra de fé, toda palavra de unção, toda palavra de soerguimento está aqui na palavra de Deus, que foi deixada quando o Verbo se encarnou e se fez homem, que é Cristo Jesus. Verdadeiro profeta é aquele que fala na palavra de Deus, é aquele que fala da palavra de Deus verdadeiramente. Aquele que estiver uma vírgula ensinando fora da palavra de Deus, este não é um verdadeiro profeta. E vocês os conhecerão pelos frutos. A palavra do Senhor vem dizendo: você o conhecerão pelos frutos. Se nós formos lá em Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo, então se ele não tiver no Espírito Santo, toda obra que ele estiver realizando não estiver dentro dos frutos do Espírito Santo, este não está em comunhão com o nosso Deus. E o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Então, se a obra dele não for uma obra de caridade, e ele não estiver fazendo com alegria em estar servindo ao nosso Senhor, e assim vai, meus irmãos, ele não está em discernimento com a palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe.